Estamos conversando hoje sobre o uso de medicamentos antidepressivos por jovens e adolescentes, principalmente no ensino médio. E para falar sobre esse assunto, quem está com a gente é a doutora Maria Priscila Sescato, que é psiquiatra. A gente estava falando no bloco anterior da relação da depressão, dessas situações aí dessa juventude com a síndrome do pânico. Existe relação entre depressão e síndrome do pânico? Sim, a senhora tem casos no consultório? Sim, é uma associação bastante frequente, tanto de depressão com transtorno do pânico, como depressão com transtornos de ansiedade, porque a gente diz que depressão e ansiedade são as faces de uma mesma moeda. Então, muitas vezes, quadros aí de pânico, eles aparecem permeados aí por uma situação de depressão que está como se fosse uma base. E só que muitas vezes as pessoas chamam de pânico qualquer coisa. Então, por exemplo, ele não quer ir para a escola. Isso é pânico, pânico de escola. Isso não é verdade, isso é recusa escolar. É diferente. É manha? Não é manha. Não é manha. Normalmente não, existem os casos de manha. Mas normalmente recusa escolar é um sintoma. É um sintoma de depressão. Sim, com muita frequência. Doutora, a senhora já falou aí durante essa entrevista, acredito que a Andressa tenha chegado aqui com a gente um pouquinho depois, então a gente vai repassar aqui a pergunta dela. A Andressa Maschieto Lorenzato, ela disse assim: são vários fatores conjuntos que desencadeiam a depressão em adolescentes. Gostaria que a doutora citasse o que ela percebe em comum baseado aí nos pacientes. O que eles têm em comum aí? Os pacientes que são portadores, o desencadeia, né? O que você fala de fatores que desencadeiam? Isso, o que a senhora percebe? Quais são os fatores? É mais ou menos o que a gente relatou no primeiro bloco, né, dos seus pacientes, os jovens e adolescentes, o que eles relatam em comum, né? De qual é o perfil, né? Qual é o perfil desse jovem e adolescente? Sim, o perfil deles é isso mesmo. Então, são jovens, né, adolescentes, que apresentam falta de disposição, falta de ânimo, tristeza na maior parte do dia, sensação de serem incompetentes ou inferiores, cansaço, fadiga, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração e de memória. E muitas vezes, eu acredito que a Andressa tenha pensado nisso também, né? Existe uma base genética. Então, depressão e transtorno bipolar são quadros que têm uma base genética bastante, já muito comprovada. Então, você vai fazendo as perguntas para a família e aí vão aparecendo quadros de depressão ou transtorno bipolar na família. Então, normalmente mãe, pai são pessoas que têm depressão ou já tiveram e estão até curados ou em vigência de depressão. E existe também a questão das janelas que são abertas e que proporcionam uma propensão maior à depressão. Então, situações de vitimização na infância, abandono na infância, doença do cuidador na infância, bullying, situações outras, vamos dizer, que possam abrir aí janelas, perdas, né? Perdas de entes queridos e cuidadores, normalmente abrem janelas aí para um quadro de depressão. A senhora havia comentado que alguns fatores aí da nossa sociedade também contribuem para isso, né? As redes sociais e a escola conteudista, por exemplo, a senhora citou. Eu acredito que nem todo mundo está preparado para uma escola conteudista. Eu acredito que cada adolescente vai demonstrar um rendimento melhor em diferentes métodos, né? Nem todo mundo vai se dar bem em escola conteudista. Isso não quer dizer que a pessoa não seja inteligente, não tenha capacidades. Então, eu acredito que muitos adolescentes devem sentir
bastante e emocionalmente se sentem afetados aí por questões aí de pressão. Que parte cabe aos pais nessa situação dos jovens? Um jovem que vai procurar, né, que chega até seu consultório, ele certamente deve ter algumas questões assim, né, a sociedade, os amigos, a escola e os pais. Qual é a participação dos pais nesse contexto aí? Eu acredito que a participação dos pais é de extrema importância. Tanto na questão aí de muitas vezes a dinâmica familiar está proporcionando uma dificuldade e, vamos dizer, abrindo janelas, deixando o adolescente mais vulnerável e também existem casos em que isso não existe, né? Em casos em que a família tem um equilíbrio muito bom, tudo, e que a criança tem uma propensão genética. Mas a questão dos pais no tratamento é de extrema importância. Porque não vai ser o professor que vai lá no consultório, né? Não vai ser o profissional que vai ficar com essa criança o tempo todo. Então, essa presença dos pais, muitas vezes, é o que o adolescente está pedindo. E não só a cobrança. E não só a cobrança. Tem até uma pergunta aqui dentro disso, é uma colocação até da Ângela, que ela falou agora há pouco com a gente do caso da filha dela, né, de 13 anos, que foi diagnosticada. Ela disse o seguinte: doutor, eu tenho uma preocupação grande, pois nós da família e os mais próximos entenderemos certas situações, mas e o resto do mundo, que por não saber ou por não se importar, acabam colaborando contra. Como a gente deve lidar com isso? Sim, é a história da depressão sendo frescura, doença de rico, muita gente fala isso, né? Simulação e uma série de outros nomes aí que se dão, que as pessoas dão para a depressão. E então, assim, existe até uma campanha, né? Em setembro foi feita uma campanha por conta do Setembro Amarelo. Onde nas redes sociais aparecia muito isso. Depressão não é frescura, depressão não é simulação, depressão não é manipulação. E isso é de extrema importância para a prevenção de situações aí com maior morbidade. Doutora, a Jusceli Cassoni, que falou aqui do caso do alcoolismo, ela encaminhou agora uma outra pergunta dizendo assim: perguntei sobre o alcoolismo nos jovens porque notei que eles ficam mais ansiosos e irritados, não conseguem lidar com o não. Sim, essa história do não atualmente na nossa sociedade é algo que merece estudos à parte. Existe uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, imensa. Outra questão é o álcool ser usado como um medicamento, como um ansiolítico, né? Um medicamento que quebra a ansiedade. Então, por exemplo, eu bebo para ficar mais descontraído na festa, para dar uma segurada na pressão. Ou então eu bebo uma dose eu já vi isso acontecer, uma dose de bebida curta antes de ir para a faculdade. É o esquenta. Antes de ir para a faculdade? Antes de ir para a escola. De manhã, às vezes acontece. Nossa. A senhora já teve casos assim? Já? Essa é uma situação, né, até de certo ponto nova, né, porque a gente sabe que os jovens nas festas, às nas baladas, antes de ir para a festa, tudo bem, né? Para escola, tudo bem não, né? Tudo bem não. Mas digamos, tudo bem não. A gente sabe que os antes dos 18 anos traz aí prejuízos muito mais importantes do que o uso de álcool após. Não que a gente esteja incentivando o uso de álcool após os 18, mas o uso antes dos 18 anos, o adolescente que já experimentou, que já usou, tem uma chance muito maior de ter problemas relacionados com o álcool futuramente. Doutora, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa e eu
falei para a senhora que basicamente são pais de alunos, mães de alunos e educadores, né? Eu gostaria que a gente encerrasse aí com algumas dicas, né, para esse nosso público de como a gente pode estar atento a esse comportamento dos nossos jovens, né? Eu acho que a dica maior mesmo você já disse, é estar atento. Estar atento. Proporcionar um ambiente em que as pessoas estejam mais integradas, né, com mais afeto, com mais comunicação, e observando essa questão do isolamento, que é muito importante, porque hoje em dia o reino do adolescente é o quarto, né? E o fone de ouvido, né? E o fone de ouvido, exatamente. Então isso proporciona já vamos dizer, um sinal de alerta. Quanto tempo esse adolescente está passando dessa forma? É o tempo todo? Ele vira à noite assim? Né? Ele vai para a escola com sono? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe acreditam que o filho está dormindo, mas não está. Está com o celular na cama. Existe uma questão de inversão, ligado até 3, 4 horas da manhã. Exato, muito, que é a questão da inversão do ciclo sono-vigília. Isso pode ser observado, né? Isso pode ser observado. Fácil de ser observado. É muito fácil de ser observado. E às vezes a gente vai deixando a coisa acontecer, a situação ir fermentando ali, né? Por exemplo, assim, eu acho que não é nada demais, não sei se a senhora concorda, é dizer, meu filho, na hora de dormir, sem o celular. Até porque isso proporciona uma melhor qualidade de sono. Então, assim, um tempo antes de ir para a cama, tirar, né? Fazer com que o adolescente se desprenda aí das redes sociais, desses estímulos, até mesmo de televisão. Mas para isso o pai e a mãe também precisam se desprender do celular e precisam das redes sociais, se desprender do celular, das redes sociais, das selfies. É uma reeducação familiar. Né? Familiar, isso é muito importante, porque não, assim, adolescente é super crítico e muitas vezes eles chegam no consultório e falam, mas minha mãe não para de usar o celular também. É uma nova situação que a gente está vivendo agora. É uma nova né? situação. Não são apenas os filhos, os pais também. Uma questão universal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana bater esse papo aqui sobre um assunto que está na vida de todos nós aí, né? Sim, eu que te agradeço, Chico. Obrigado pela participação. Obrigado, Pasquim. Obrigado, Chico. Obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Só mandando aqui os 2 últimos recadinhos aqui. A Rita Aiello mandou parabéns pelo programa, gostou bastante do tema. A Jusceli Cassoni disse que amou a definição, o reino do adolescente é o quarto e o fone de ouvido. Parabéns, doutora. A Ângela Seabra disse muito boa, esclarecedora entrevista. Aliás, que calma e paz que a doutora passa para a gente. Muito obrigado, parabéns. Olha só, doutora, o pessoal gostou da sua participação. Obrigado para todo mundo que participou do Escolha Escola. Obrigado para o Milton aqui do estúdio M Filmes e também para a agência RGB que nos dá o suporte nas mídias sociais. Escolha Escola volta na semana que vem. Um abraço para todo mundo e até lá.